Sim, gente, o assunto desse vídeo é mais sério. É isso mesmo que vocês leram. Eu sofri realmente um diagnóstico errado. Eu, inclusive, falei que eu tinha sofrido esse diagnóstico errado no vídeo que tá aparecendo aqui nos cards, que é o vídeo que eu anuncio, né, a gravidez. Mas hoje em dia eu já consigo falar sobre isso, então eu vou explicar tudo pra vocês o que aconteceu, vocês vão entender tudo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Talvez vocês tenham notado aí que eu não tô com a empolgação que eu costumo começar os vídeos, embora agora pra mim já seja bem mais tranquilo falar sobre isso. Ainda é algo que até bem pouco tempo mexia muito comigo. Quem é mãe, quem é pai, enfim, vai me entender o que aconteceu, né? Vamos lá, vamos contar a história desde o início. No vídeo passado que eu já tinha falado pra vocês do anúncio da gravidez, eu descobri, né, a gravidez ali, teoricamente no inicinho. Só que quando eu estava com 6 semanas, na verdade eu só fui descobrir isso no dia que eu fui ao hospital até, eu passei mal. Era uma segunda-feira de manhã, eu passei mal. Já sabia que eu estava grávida, mas não tinha noção de quanto tempo nem nada, ainda não tinha feito nenhuma consulta nem nada, tá? Tinha uma consulta marcada pro final da semana, se não me falha a memória, no centro de saúde e tudo, enfim. Como eu passei mal, eu falei, não vou em qualquer hospital, tava passando mal, porque muito provavelmente as pessoas, né, os profissionais, vão ficar um pouco perdidos. Já tinham me falado sobre a maternidade Júlio Diniz, que mudou o nome, é CEMIN, né, que é Centro Materno Infantil do Norte. Já tinham me falado bem de lá, inclusive. Falei, então eu vou logo lá, porque dependendo, eles já fazem uma ultra, já veem se tá tudo bem ou não, enfim. Que aí eu já fico mais tranquila em relação a isso tudo e vejo o que aconteceu. Dito e feito, fui lá, cheguei, fui atendida na emergência e tudo mais. Quando cheguei pro atendimento com a médica desconfiou de algo quando olhou a ultra. Até quando ela tava olhando a ultra, eu até falei, o coraçãozinho já tá batendo, já deve estar com mais de 6 semanas, eu comentei isso. Ela, sim, tá sim. Mas não me botou pra ouvir o coração, nem nada disso, mas tudo bem, eu tava só na emergência, não era uma consulta pra isso. E aí ela foi, mediu e realmente eu tava com 6 semanas. Só que aí ela foi e falou, você se incomoda? Eu prefiro fazer um beta, porque o espessamento do endométrio tá um pouco alterado e tal. Eu, tá bem, vamos fazer. Só que é aquilo, né? Uma coisa é você falar isso pra uma pessoa completamente leiga. Outra coisa é você falar isso pra uma enfermeira. E quando ela falou isso, meu alerta deu uma ligada, mas eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui e até perguntei, mas você tá desconfiada de algo? Ela, sim, mas é melhor a gente falar mais pra frente. Falei, tá, mas e se o beta der o que você tá desconfiando? Aí ela, não, então aí a gente conversa mais pra frente, vê o que vai ser feito, tudo direitinho. Nesse momento, né, eu já fiquei um pouco desesperada, mas tentei manter a calma ali. Falei, não, tudo bem, então. Aí fiz o beta e ela foi e falou, vai demorar um pouco pra sair o resultado, tá na próxima hora do almoço, vai pra casa, assim que sair o resultado eu te ligo. E aí a gente vê o que faz. Eu também, vou pra casa. Vim pra casa, o dia já não foi mais exatamente a mesma coisa, mas ainda tentei fazer as minhas coisas normais do dia a dia e tudo. Quando deu por volta das 7 da noite, já tinham me falado que eu acho que lá só atendia até as 7, a emergência, alguma coisa assim. Eu tentei ligar pra lá, mas ninguém me atendeu, porque até o momento ninguém tinha me ligado, então eu já tava começando a ficar ansiosa, né? Quanto mais demora pra ligar, mais nervosa a gente fica e tal. Beleza, falei, se calhar nem vão mais me ligar hoje, vou buscar a Nina na creche, vou buscar a Nina e tudo mais. A gente ainda tava com a loja, com tudo direitinho. Fui buscar a Nina, na hora que eu toquei pra receber a Nina, me ligaram. Na hora que eu vi que era um número do Porto e tudo, eu falei, deve ser do hospital. Atendi, era médica. E aí, assim que eu atendi, ela falou, é a Tairine, não sei o que. Eu falei, é. Aí ela falou, saiu o seu resultado. E quando ela falou isso, ela deu uma respirada. Na hora que ela deu essa respirada, eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Ela falou, infelizmente, foi confirmado as minhas suspeitas. O resultado do seu beta tá muito alterado e é uma mola datiforme parcial.
Eu precisei perguntar pra ela, gente, 3 vezes qual era o diagnóstico. Porque embora na desconfiança dela eu já soubesse que a desconfiança seja essa, mas parecia que aquilo não vinha, sabe? Eu recebi a Nina na creche, falando com ela no telefone. Olha, eu nem sei explicar o que eu senti naquele momento. Acho que... eu achei que eu já conseguisse falar mais tranquila, mas enfim. Eu recebi aquela ligação e tudo mais, aí ela foi e me perguntou: você quer vir aqui ou você quer ir em outra emergência, em outro hospital? Porque seu útero precisa ser esvaziado. Foi essa frase que ela usou. E aí eu falei, não, eu vou aí. Foi aí que descobriram, né, tipo, naquele momento eu falei, eu vou aí. Ela, pronto, então amanhã, amanhã esteja aqui às 8h30 da manhã pra gente poder realizar o procedimento. E eu falei, tá, tipo, eu tava meio que no modo automático, sabe? Tipo, respondendo só, tá. Desliguei o telefone e nisso liguei pro Pedro, que ele tava viajando a trabalho. Ele nem conseguiu me entender, gente. Eu liguei pra ele, eu só chorava. Ele só entendeu, volta pra casa agora, que amanhã eu vou precisar fazer uma operação. E ele não entendeu o que tava acontecendo, mas ele pegou, entrou no carro, tava 3 horas de distância até daqui. Entrou no carro e veio, sem nem saber o que de fato se passava e tudo. E eu só sei que eu acho que eu só consegui chegar mesmo em casa porque eu tava com a minha filha no carro. Porque eu nem sei como é que eu voltei meio que no modo automático. Quando eu desliguei, quando eu tava ainda acho que falando com o Pedro, eu vi uma ligação no celular, eu falei, eu acho que é a médica me ligando de novo, vou desligar. Aí ele, tá bem, aí eu fui e atendi. Aí ela, pra confirmar, não, é só pra confirmar, porque eu acho que eu esqueci de te falar. Venha em jejum, porque é um procedimento cirúrgico, e esteja aqui às 8h30, então, tudo mais. Eu falei, não, tá bem. Aí eu até perguntei, mas eu vou ser liberada no mesmo dia, porque eu precisava pensar em toda uma logística com a Nina, né? Aí ela, isso a gente só vai saber mesmo na hora, a princípio sim, mas vai depender. Mas no dia mesmo a gente vai dizer tudo, porque, pra quem não sabe, quando tem um diagnóstico desse, depois também precisa de um acompanhamento mais de perto. Enfim, isso pode dar, não quero entrar nesses métodos, mas pode dar outras complicações. Então tem que ter um acompanhamento mais de perto, não pode engravidar depois durante um tempo, enfim. E aí, beleza, fui pra casa. Eu acho que eu só consegui realmente ficar aquele dia, tipo, aquela noite, na verdade, foi a pior noite que eu já passei, sendo bem sincera, porque a Nina tava aqui, e criança é alegria, né, tipo, não tem como. E eu lembro que eu só pedi a Deus pra que fosse feito que fosse melhor, sabe, pra que fosse, se eu tivesse que passar por isso, se realmente, né, fosse uma gravidez molar e tudo, que eu aceitaria isso, mas que se não fosse, por qualquer motivo que seja, se a médica tivesse errado, que por favor, ninguém fizesse nada comigo, né, porque era um bebê, eu tinha visto o coração batendo, então tava muito difícil ali pra mim naquele momento. E aí eu lembro que eu passei a noite toda nisso, eu até liguei pra uma amiga minha, na verdade mandei um áudio, tadinha, pra Nath, eu só mandei um áudio aos prantos pra ela, amiga, por favor, ora por mim, tipo, reza por mim, porque eu não sei o que fazer e tudo, enfim. E aí, cheguei lá no dia seguinte, só que ninguém sabia muito bem o que eu tava fazendo lá, assim, ninguém sabia, entre aspas. A médica não tinha marcado nada específico, me mandaram pra um lugar com o Pedro, depois me mandaram pra outro e tudo mais, enfim. Eu só sei que eu fui atendida, já deviam ser 11 e pouca da manhã, mas passei pela emergência de novo, triagem, como tudo. E aí, quando eu cheguei com o médico da emergência, o médico foi e me perguntou: a médica te ligou e te passou esse diagnóstico antes de ver o seu exame de sangue, antes de ver as suas análises? Eu falei, não, foi depois. Ela me ligou, já era 8 e pouca da noite, pra avisar que tinham saído e que tinha confirmado. E aí ele foi, tipo, fez uma cara estranha e falou, porque eu não concordo com o diagnóstico da colega.
Eu até vou pedir a sua permissão pra vir outro médico aqui, pra ver isso comigo. E basicamente quando o outro médico entrou, basicamente os outros médicos entraram, tipo, todo mundo já sabia que era doente da mola, basicamente isso. E todos me falaram a mesma coisa, que nenhum concordava com aquele diagnóstico, porque os resultados do beta teriam que estar muito mais alterados. E aí fizeram uma nova ultrassonografia. E um deles até falou que entendeu a primeira suspeita da médica, mas que ninguém se sentia confortável de fazer nenhum tipo de procedimento em mim naquele momento, porque naquele momento tinha um feto com o coração batendo, que uma gravidez estava se desenvolvendo. Então, se eles fizessem qualquer coisa nesse momento, seria um aborto. E aí, tipo, né? Foi um misto de sensações. Eu não sabia exatamente nem o que pensar. Eu não vou nem dizer que, fiquei feliz. Tipo, não, eu fiquei insegura, né? Eu fiquei com medo. E aí ele perguntou se eu concordava com ele pra eu voltar daqui a uma semana. Porque se fosse uma mole datiforme parcial, o feto iria parar de desenvolver. E aí, na próxima consulta, eu já chegaria com o resultado do beta, de novo, pra ver se estava tudo certinho e via se estava tudo bem. E aí, se alguma coisa acontecesse, sim, né, seria feito o procedimento que tivesse que ser feito, porque não teria mesmo, mas que todos eles se sentiam mais seguros dessa forma do que naquele momento me botar num centro cirúrgico, enfim, fazer uma curetagem, raspagem, quem sabe, sabe. E aí eu disse, não, claro, por favor, né? Não, né? Foi tudo que eu pedi no dia anterior, né? Para as coisas serem feitas, tipo, pedir que eu digo a Deus, né? Para as coisas serem feitas da forma mais, com a maior precaução possível e tudo. E as minhas orações foram, acho que, atendidas. E acho não, tenho certeza. E aí ficou combinado assim. Na semana seguinte eu iria voltar lá. Obviamente foi uma das piores semanas da minha vida, tipo, era um misto de ansiedade com medo, com tudo, mas foi aquilo, eu basicamente entreguei nas mãos de Deus e rezava todos os dias pedindo pra que se fosse pra isso acontecer, tudo bem, eu aceitaria, mas que não. Eu aceitava esse bebê, tipo, eu estaria muito feliz de ser mãe de novo, enfim, conversava muito com ele ou com ela também em relação a isso. Dizia que o tempo que a gente estivesse juntos eu iria amá-lo ou amá-la, independente de qualquer coisa, e era isso. E aí eu fui na semana seguinte, na hora que eu entrei, ainda lá na maternidade também, na Júlia Diniz, quando eu entrei no consultório tinham 2 médicas, e quando eu entrei uma delas já foi falando logo, você veio aqui no dia tal, aconteceu isso, 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 e tivemos um erro médico. Te falaram isso? Aí eu falei, não, o que me falaram foi que não concordavam com o diagnóstico da colega. Mas aí eu comentei assim, porque depois, só corta, eu esqueci dessa parte. Ele me deu o resultado do beta daquele dia. E aí quando eu olhei o resultado do beta, eu acho que eu tenho ainda aí, eu vou deixar aqui as imagens. Foi 18 mil e qualquer coisa. 18 mil e qualquer coisa. E 18 mil e qualquer coisa para 6 semanas é completamente dentro do normal. E aí eu olhei, eu falei, não tá. E aí quando depois pensando, eu falei, cara, ela viu um 0 a mais. Eu pensei nisso, eu falei, ela deve ter visto 180, porque olhando rápido, pode parecer. E aí eu fui e comentei com essa médica, eu falei, eu achei que ela tivesse visto um 0 a mais. Ela, não achou. Ela viu um 0 a mais, isso está confirmado. Ela viu mesmo 0 a mais. Você tem uma gravidez normal, de risco habitual. Pra quem não sabe, gravidez de risco habitual era uma antiga gravidez sem risco, tá? Só mudou a nomenclatura. Mas tá tudo bem com você e com seu bebê. Vamos fazer uma ultra, só pra você ver, ouvir o coraçãozinho, que eu sei que você deve estar, tipo, super apreensiva e tudo. E aí, quando ela falou isso, eu comecei a chorar. E aí eu falei, nossa, você nem imagina o quanto eu tava apreensiva, eu sou enfermeira. Quando eu falei, eu sou enfermeira, ela falou, meu Deus, imagino como é que não tá a sua cabeça. Eu falei, pois é, imagina. Então, passei, né, é o que eu falo, tipo, eu fui do céu ao inferno, ao céu, enfim. Foi um misto de emoções, e aí eu vi o coraçãozinho, essa médica foi super atenciosa, foi uma querida,
Inclusive, depois ela perguntou aonde eu era seguida. Eu falei o hospital que eu normalmente era referenciada pelo centro de saúde. Ela perguntou se eu gostaria de continuar sendo seguida por lá. Eu disse que não, porque não tinha sido tão bom na gravidez da Nina, enfim. E aí ela perguntou se eu gostaria de ser seguida lá. E aí eu fiquei meio assim de responder, né? Afinal, depois de tudo isso que eu tinha passado lá naquele hospital. Ela falou, não, mas se for ser seguida aqui, vai ser por mim especificamente. Eu falei, não, então se for por você, eu quero. Por você, sim, eu quero, porque eu achei muito boa a atitude dela, assim, ela foi muito direta comigo. Não ficou enrolando, não ficou, porque eu não concordo com o diagnóstico, ou não sei o quê. Não fez nada, não fez rodeios, sabe? Acho que se tivesse feito qualquer tipo de rodeio, eu iria ficar muito mais ansiosa e acho que esse sentimento ia ser muito pior do que já foi. Então eu gostei porque ela foi direta e ela falou, tipo, muito categoricamente. E ela escreveu isso no meu prontuário, eu sei porque eu fui no centro de saúde na semana passada, na consulta. E a médica, inclusive, comentou que ela escreveu mesmo isso, que foi lido um 0 a mais, foi um erro da médica e tudo mais. Então, assim, embora coração de mãe eu tenha ficado nessa apreensão até fazer a ultra do primeiro trimestre, ver que tava ali todo formadinho, todo direitinho, tudo certinho, foi muito bom ter ouvido isso, porque senão eu teria passado por momentos muito piores, né, vamos dizer assim. E então aceitei ser seguida por lá, e algumas pessoas podem dizer, porque você tá doida, como é que você vai ser? Enfim, gente, eu me senti segura com essa médica e eu acho que uma instituição não pode ser definida por um médico ou outro, enfim. O meu atendimento foi bom depois disso. Como vai ser especificamente com essa médica depois, eu fiquei mais tranquila, então decidi realmente ser seguida por lá. Embora eu não muito provavelmente não vá ter o parto lá, nem nada disso, porque eu gostei muito do parto da onde foi a Nina. Eu já falei sobre isso. Mas vai ser seguida por lá. No final das contas, eu me emocionei no vídeo, achei que não fosse me emocionar porque eu fosse conseguir falar já sobre essa situação, mas eu espero que vocês tenham entendido porque que eu guardei essa notícia, né, o compartilhar com vocês isso todo esse tempo, porque realmente ainda era algo que tava muito recente dentro de mim, então assim, mas eu queria muito compartilhar isso com vocês, acho que também deixar como um alerta, entregar, tipo, acreditar, sabe? E confiar que o melhor vai ser feito, independente do desenrolar das coisas. Tudo tem o seu tempo. Pra tudo na vida, existe um plano maior do que isso, né? Não é entrando em mérito de religião ou não. Eu não sou esse tipo de pessoa que eu digo que é porque tem que fazer isso ou tem que acreditar em Deus. Não, se você não acredita, tá tudo bem também. Eu acho que a gente tem que ser bom independente de uma religião. Mas eu, como acredito, eu realmente acredito que essa confiança me fez conseguir passar por esse período mais atribulado. E no final das contas, acabou que eu e o Pedro ficamos mais unidos do que a gente já era. Acho que a gente desejou ainda mais que tivesse tudo bem, sabe? Mais do que, tipo, acho que tudo potencializou, assim, na nossa vida. Acho que uma das decisões da gente vender a loja também partiu um pouco disso, sabe? De tipo, cara, a vida é muito louca, né? Muito fugaz, assim, tudo acontece muito rápido. E é isso. Eu espero servir de alerta também, tipo, não achem que uma coisa é só definida por um médico específico, procurem uma segunda opinião, não façam nada. Eu poderia sim, muito provavelmente, não sei, mas acredito que não, porque em algum momento eu iria antes, né, eu iria ver o resultado do beta e tudo. Mas eu poderia ter sofrido um aborto, sabe? Poderiam ter feito um aborto de um bebê que tá aqui, já tô com 13 semanas, tá tudo bem, tá se desenvolvendo bem. Então, assim, vamos acalmar o coração, né? Tentar pensar um pouco mais racionalmente nesses momentos que vai dar tudo certo, viu? Pra você que tá tentando, pra você que já é mamãe, eu espero que compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo tenha ajudado você de alguma forma. E eu estou muito feliz hoje. Espero que vocês também estejam felizes aqui comigo. Eu quero pedir pra vocês um like, né, aquela inscrição aqui no canal para não perder o costume, obviamente. E compartilhem com todos os amigos que acharem que devem ver esse vídeo, independente do motivo que você acha, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.